Bom E dia! tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Ai, que bom! Mais uma vez quero te agradecer por ter aceitado meu convite, por ter topado estar aqui nesse bate-papo novamente. É, É um prazer. obrigado. Obrigado, mas surgiu de uma dúvida minha e acabou virando uma live. Gente, é assim que funciona. Eu acho isso fantástico, Ítalo, pelo seguinte: o que é a dúvida de um ajuda as outras pessoas também. Porque às vezes ainda não aconteceu com você, mas quando acontece, aí você lembra, fala, poxa, aquela situação que o doutor Ítalo passou e tal, agora eu estou vivendo aqui parecido. Eu lembro, ele fez isso, fez aquilo. Então, eu acho que contribui demais, né? Mas, Exatamente. ô Ítalo, Hum. antes da gente entrar, né, no nosso caso concreto, como sempre está chegando muita gente nova aqui, se apresenta um pouco para o pessoal, para os seguidores do Help Juris, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira. É. Bom, sou advogado já desde 2010, né? Então, estou aí já há 14 anos como advogado. Tenho aí pouco mais de 10 anos voltado para o direito imobiliário, né? Eu comecei como direito condominial, e aí assim, muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é tão próximo assim, não, né? Tanto é que no Uhum. direito, aí, o escritório que eu cheguei a trabalhar em Uberlândia, né? Eu comecei a advogar, eu me formei em São Paulo, capital, mas eu comecei a advogar em Uberlândia, Minas Gerais. Ele nem trabalhava muito com direito imobiliário, não é, a questão dele era mais direito condominial. É uma das Uhum. grandes empresas, inclusive, da região. Atuo também em outras áreas, né? Direito médico e tal, mas a dúvida de hoje surge de uma questão que é muito simples e que muitos advogados que nem é propriamente especialista em direito imobiliário acabam se deparando, que é aquela relação direitos sucessórios e regularização de propriedade, e quase sempre envolve uso capião. Aí tem umas questões mais específicas, né, para quem que é da área de direito imobiliário, que nem toda ação de direito imobiliário se resolve em uso capião. Então, você pode ver que eu Verdade. te passei. Então, eu te passei, na verdade, aqui foi um exemplo de educação compulsória Uhum. e que, num dado momento, eu achei melhor fazer o uso campeão, mas ela poderia ser a educação compulsória também. E aí a gente vai ver como as duas ações, até não recolhimento de custos, elas são muito parecidas. Com a diferença que o uso campeão é mais barato. Então, eu já, já começo a imaginar um monte de advogado preferindo o uso campeão. Gente, olha que interessante. Vocês, né, estão chegando por aqui agora, ainda não sabem, mas o doutor Ítalo, ele é um dos meus primeiros alunos do método Help Juris, tá? Então, é o seguinte, olha como muda a visão quando você entende sobre as custas, quando você sabe onde pesquisar. Você, de repente, pode até optar por uma ação ou outra pelo valor das custas, não é, Ítalo? E isso pesa para você agora? Pesa. Assim, pesa, dá uma diferença, assim, não é tão grande, mas no final das contas acaba fazendo alguma diferença, né? Então, eu verifiquei isso, eu me lembro até que eu conversei com você, eu falei, mas dá essa diferença mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Uhum. E dava essa diferença sim, e acabou fazendo. Claro, eu não estou escolhendo o uso campeão por conta de pagamento de custos nesse caso. Nesse caso, eu fui para o uso campeão mesmo pela, pelo contexto em que está inserida a minha Isso. ação, mas acabou que foi até uma boa notícia, ficou mais barato o pagamento das custas judiciais. Então, assim, então tá bom, então É. deixa assim. Não, não, que ótimo, com certeza. Mas existem algumas situações, certamente, doutor que está ouvindo a gente aqui, que as custas influenciam muito, né? Então, é algo que quando você sabe onde pesquisar, se você consegue compreender os modelos, né, de grade, a partir do momento que você compreende os modelos e você sabe fazer essa aplicação, é algo que realmente pode pesar para você decidir o melhor caminho, né? Aí, porque às vezes o direito se encaixa tanto num tipo de ação quanto em outro tipo de ação. E tem muitas coisas também a analisar, né, então nem é só as custas, você tem que analisar toda a situação, né? As provas que você tem que analisar aí também o tempo de trâmite processual. Por exemplo, um uso capião, infelizmente, vai ter um trâmite muito mais extenso do que uma adjudicação compulsória. Mas às vezes nem sempre a adjudicação é possível, né? Então, Quando você tem uma questão. Então, para quem é do direito imobiliário, assim, a ação de educação compulsória é muito mais rápida, é muito inegável mais. isso. Só que o problema é você tem a questão registral, né? Você tem que ir lá no cartório registrar. E nesse caso específico, meu receio era o ganhar e não levar, né? Eu ganho na justiça, mas quando chegar lá no registro, o cartório recusa. E aí eu vou ter que começar uma nova batalha judicial para, no final das contas, ser ao mesmo tempo, às vezes, da uso campeão até maior. Porque daí eu já. É. E aí minhas partes elas vão mudar. Seriam dois pagamentos de custas, né? No final das contas. Seria contra o cartório depois. Né? Uhum. Então, assim, eu não quero criar mais um embate.
Eu Sim, quero resolver a situação e fazer o cartório só a parte burocrática. Para mim, o cartório tem que ser a parte burocrática do registro. E não a parte que eu vou isso. ter que enfrentar na justiça depois para registro. Então, essa escolha tem relação também com isso, né? De ganhar e levar. Os campeões eu sei que eu vou levar. É, claro, essas questões da ação muito curiosas quando eu estava fazendo a ação, que eu fiz uma, eu não sei se você se lembra, mas eu mandei para você e você viu e estava errado, estava mais, eu tinha recolhido, eu ia recolher mais, eu não cheguei a recolher, Sim, eu ia sim. recolher mais, porque eu tratei os litisconsórcios, né, que são vários, no nosso caso aqui são 32 pessoas, como litisconsórcio facultativo, quando na verdade eles eram necessários. Então eu fiz o cálculo do quanto aumentou em mais de 2, 3 mil reais. Então você vê como é importante eles até verificar a questão do litisconsórcio, ele é efetivamente necessário ou se ele é facultativo. E a interpretação que você vai fazer disso, isso envolve questões de herdeiro, por exemplo, né? Que Muito. aí só se resolve, né? Eu não sei como você vai falar isso, não sei, imagino. Né? Mas, por exemplo, em casos de ação que eu tenho que citar, vamos supor, são lá os casais, né? Os cônjuges, um morreu, e aí na hora de para poder regularizar o imóvel, eu tenho que estimar todos os sucessores ou somente o representante, no caso o inventariante daquela herança, que daí diminui até o valor das custas, Com sabe? certeza. Então, uma família de 7 filhos, eu só vou precisar intimar um, que é o inventariante. Ou então tem que intimar os 7. Se for para intimar os 7, aumenta pra caramba o custo, as despesas judiciais de intimação É. especificamente. Então, até nisso, é preciso ver o que é fácil, para não durar justamente aqueles prazos enormes, né? De verificação, Exatamente. intima uma pessoa para recolher a complementação, ficar 6 meses só discutindo É, essa questão, né? não tem como. E, sabe, Ítalo, é bem importante, eu acho que são assim, as custas, elas envolvem, né, essa questão de tempo de trâmite, e é muito importante que o advogado tenha uma noção de como é que as coisas funcionam dentro do trâmite da vara. É, E como é que é, né? Porque isso faz muita diferença para o dia a dia do advogado, para ele saber o que que dá para fazer e o que não dá. E, por exemplo, e tem algumas questões processuais também. Você acabou de citar uma questão super importante. Por exemplo, se eu tenho ali um dos meus réus é um espólio, né? E que realmente haja inventário e que tenha um inventariante. É muito mais interessante que você entre, então, contra o espólio representado pelo inventariante. Porque, como você falou, vai sair uma única citação. Se ele tem, né, ele está naquele momento representando de fato o espólio legalmente. Então você pode pedir essa citação, você vai economizar nos custos e vai economizar muito em tempo de trâmite processual. Porque toda vez que sai um AR, pensa bem, já é, gente, vocês não têm noção do que está sendo demorado o cumprimento de um AR pelos Correios. A gente está vendo lá na nossa vara, que é uma vara que tem um trâmite assim até bem rápido, a gente vê lá, hoje nós estamos juntando ARs que foram cumpridos às vezes no início de junho, ou até no final de maio, mas não porque estava lá parado no cartório, não, porque está voltando agora do Correio. é, Então, é. demora muito. E aí, suponha, se você entra lá, você tem um espólio para citar. E ao invés de você indicar o inventariante, você indica os 7 herdeiros. Vão sair 7 ARs. Primeiro vai ficar uma fortuna, né? Vai. Porque o AR, gente, tá na faixa sai mais ou menos uns. Quando você soma tudo, dá quase uns R$ 60. Dá uns R$ 60 mais ou menos. Cada um. Isso vezes Cada um. 7. Fora essa demora toda. Aí tem a R que volta positivo, tem a R que volta negativo. O que volta negativo, você tem que renovar aquilo tudo. Muito provavelmente por oficial de justiça. Olha o gasto no processo que você tem para os seus clientes. É um gasto muito alto. Então, essa análise cuidadosa do advogado faz muita diferença para o resultado no final. Faz. Não, assim, essas questões de citação, ela é muito curiosa, né? Porque ela acaba atraindo muito a gente. Até a questão de fazer intimação por oficial de justiça ou pelo Correio, né? Às vezes, dependendo da situação, é preferível já pagar de cara mais caro, porque o oficial de justiça até ele consegue pegar o endereço da pessoa, É, onde ela vai intimar, ele vai estar lá pessoalmente, né? Por exemplo, tem um caso que eu fiz aqui, que é esse caso aqui, como são 32 partes, né? Muita gente, muitos endereços. Mas tem um específico que eu coloquei a família toda para ser citada na casa do pai, né, do patriarca da família. Por quê? Porque eles se revezam cada dia para dormir com o patriarca, né? Porque a esposa já é idosa, a esposa faleceu faz uns 2, 3 anos, então acabou que cada um se reveza de dormir com o pai uma vez por semana.
Cada dia da semana é para um filho específico, né? Cada dia da semana é Então, um. isso. E aí eu coloquei tudo para facilitar nesse endereço. Entendi. Eu não sei se vai dar, eu não sei ainda se vai dar certo. Foi uma experiência que eu fiz, Aham. porque se eu for colocar por separado, porque a gente está aqui em Resende, né? O grande problema e a grande crítica que eu faço aqui em Resende é que a gente tem muitas comarcas contíguas, né? Que tá aqui do ladinho. É. Então você está aqui do lado de Porto Real, você está do lado de Barra Mansa, você está do lado de Itatiaia, e aí, às vezes, para poder fazer uma intimação em Itatiaia, que é do lado, dependendo da situação, é mais próximo de Itatiaia do que no bairro de Resende, você tem que fazer carta precatória, se for profissional de justiça, né? É. Carta precatória, ou mandar para aquele núcleo que centraliza todos os mandados. Então, eu preferi fazer num só. Vamos ver se aceita. Eu imagino que vai aceitar, mas são experiências que o advogado vai ter que fazer. Eu acho que você vai esbarrar numa questão. Como cada um está lá um dia da semana, se você pediu para oficial de justiça, né? Por oficial. É provável que ele faça o seguinte, porque vão ser expedidos, são 7 pessoas, você falou? Nesse caso dessa família, vão ser, acho que são 4 filhos. Nessa parte da família. Provavelmente, o que vai acontecer é o seguinte, o oficial de justiça vai sair com os 4 mandados, porque vai sair um mandato para cada um, que os mandados são individuais, né? E aí ele vai chegar lá, ele vai encontrar um dos filhos. Aí ele vai citar esse um e vai dar negativo para os outros, porque você falou que eles se revezam. Então, talvez vá dar problema nisso aí. Eu acho que, de repente, vale a pena, sabe o quê? Já vou te dar uma dica. Gente, olha essa dica, poderosíssima. Assim que sair os mandados, vai lá na central de mandados, tenta saber quem é o oficial de justiça que recebeu esses mandados e fala para ele sobre isso. Uhum. Fala para ele que cada um vai estar lá um dia diferente. Que se ele for com todos os mandados no mesmo dia, ele não vai localizar essas pessoas. Até se disponibiliza, de repente, ir junto com ele. Entendeu? Já nos dias em que cada um vai estar. Se você souber os dias, melhor ainda, você consegue informar isso e, de repente, você conseguir junto com o oficial de justiça que ele não perca a viagem. Que ele não leve tudo de uma vez. Porque senão ele vai levar tudo de uma vez, tá? Ele vai economizar o tempo dele. Ele vai levar os 4 e... Então, tem uma coisa curiosa, é porque... A doutora Marisa falando, ainda tem que ter boa vontade do ódio. Pior que é, doutora Marisa, é assim. Pior que é. É uma coisa curiosa que, assim, um dos filhos, ele já mora na mesma rua, né? Então não seria difícil até comunicá-lo e falar, ó, mora em tal rua, então ele já intimaria ali. Por que eu coloquei também, só para explicar por que eu coloquei no endereço. Primeiro que é o patriarca, né? Então o patriarca ele pode, inclusive, comunicar, é aquilo que a advogada Marisa falou. O patriarca ele pode comunicar o oficial de justiça os dias que cada filho está lá, né, para fazer a citação e tudo mais, ou até dar vista a certidão positiva, né, porque como envolve o espólio, né, da falecida, não tem problema. A questão é que, por que eu fiz essa opção por colocar só um endereço? É porque alguns deles moram em zona rural. Então ficaria mais difícil para o advogado, para o oficial de justiça. Com certeza. Entendeu? É mais difícil. Então eu falei assim, para que eu vou colocar? Porque aí eu vou ter que explicar para ele até onde fica. Porque é mais difícil ainda, até eu. Dependendo, eu vou ter que ir junto com ele, né? Porque para poder explicar onde cada um fica. É aquilo que eu te falei, tem um deles, mora, por exemplo, na Lado Mineiro, aqui para quem não sabe da região, a gente está bem próximo de Minas Gerais. Aí tem Maringá, Rio de Janeiro e Maringá, Minas Gerais. Certo? Você atravessou o Rio Preto, há uma ponte, outra está do outro lado. É do lado aqui. Então, vai estar do lado mineiro. Ele tem uma propriedade rural do lado mineiro de Maringá. Então, eu teria que fazer o quê? Uma carta precatória para poder ir lá, ou então pelo correio, para poder ir para lá. Então, ou seja, ia demorar muito. Então, o que eu fiz a estratégia? Como eu sei que cada dia da semana ele vai estar aqui, um dia da semana ele vai estar aqui dormindo com o pai, fazendo companhia com o pai, então eu coloco tudo concentrado e aí o próprio patriarca vai avisar. Claro que eu vou fazer exatamente isso que você falou, tá? Eu só esperando vai valer a pena. Eu acho para poder que vai valer a pena. explicar por que eu fiz essa escolha, para poder valer a pena. Eu acho que vai valer a pena, porque se você, ainda mais se você der a sorte de pegar um oficial de gente boa, que esteja, né, disposto a cooperar. Hoje, gente boa, mas o meu processo, vamos ver, não sei como é que é nesse caso, né? Vamos ver, estou torcendo por você e você me conta se deu certo, Tati. Se deu certo. Tem que dar um jeito, né? Essas estratégias são fundamentais para você ganhar tempo no seu processo. É fundamental você entender todo esse... Olha só que interessante. Eu acho que, às vezes, você entender como funciona, muda mesmo. Porque
Se você não souber, por exemplo, essa informação que eu te dei, que o oficial de justiça sai com todos os mandados e cumpre tudo ao mesmo tempo que está no mesmo endereço, você jamais teria esse insight de pensar, né? Ah, pô, vou lá, vou tentar marcar e tal. Então, isso realmente, doutor, se tem algo que vale a pena você investir, é em tentar compreender. Vai nas serventias, pergunta como funciona, entendeu? Fala assim, olha só, eu pedi aqui expedição de OR, como é que funciona isso? Ou então, eu pedi aqui um oficial de justiça, como é que funciona? Vai para lá, ele tenta entender o trâmite, tenta entender a logística, porque isso faz diferença para depois você fazer os seus requerimentos. Eu sei que às vezes tem advogado que tem processos em muitas varas, em comarcas diferentes, e aí talvez fique complicado você ter esse panorama, porque infelizmente, gente, é o mesmo Código de Processo Civil, mas em cada lugar se faz as coisas de uma forma. A gente vê que é. Quando muda de estado, então, não é, Ítalo? Eu vejo que Nossa muda Senhora. muito, muda inclusive as nomenclaturas. Exatamente. Então, às vezes, o advogado fica perdidinho, ele não sabe o que fazer. É, Mas aí, aqui, vamos voltar. vamos, pode ir. Não, é que eu ia falar para a gente voltar na questão Aham, da grade, para a gente ver lá a diferença da grade, aham. que né, a gente prometeu que ia entregar aqui, né? Fazer essa grade aqui com o pessoal ao vivo. E aí, vamos ver aqui, gente, para vocês entenderem qual que é a diferença, nesse caso do Ítalo, que ele acabou optando pelo uso capião, qual seria a diferença de custas do uso capião para a adjudicação compulsória, né? Glória. Vamos começar aqui até na adjudicação compulsória, que é a primeira aqui na nossa. Aham. Lá, ó. A adjudicação compulsória é assim. Ela tem, nos atos dos escrivães, você vai recolher um valor aí de procedimento comum, né? Que é aquele 473,88. E qual que é a possível variação? Que o Ítalo até já falou, é a questão do litisconsórcio. E aí, doutora, eu já vou te dar uma dica fundamental. Você vai falar de litisconsórcio, você viu que o seu caso é um litisconsórcio necessário, não é facultativo, abra um tópico na sua petição inicial explicando que o seu litisconsórcio é necessário, tá? Trazendo ali a fundamentação disso e principalmente com relação às custas. Porque se de repente o servidor que for fazer a conferência, ele não tiver essa informação, ele não souber, né, que esse litisconsórcio é necessário, ele vai fazer a cobrança. Então, é muito importante, Ítalo, realmente fazer essa menção, porque aí o cartório na hora, tá, é litisconsórcio necessário, eu não preciso cobrar esse adicional. No seu caso, que são 30 e tantos, gente, pensa bem, são 30 e quantos? 32 pessoas. 32. Eu vou fazer o cálculo só para Não, você não, entender detalhe, né? quanto que nós estamos falando. Detalhe, esse litisconsórcio facultativo, ele não se refere só ao réu, né, o requerido. Se refere também ao requerente. Sim, E eu em tinha, qualquer dos polos. No polo porque é ativo importante, ou no polo passivo. exatamente, porque daí, por exemplo, essa ação que eu vou fazer é um casal que vai entrar com a ação. Claro, nesse caso, eles são litisconsórcio necessário, mas pode ocorrer de uma situação que eles não sejam Não seja necessariamente necessários. E as É, pessoas se esquecem, as pessoas acham que esse litisconsórcio é só para réu. não Não é, é não, é para não, autor também. gente. Para autor e para réu. Aí, ó, eu vou fazer a conta com vocês, ó. O valor do litisconsórcio agora em 2024 é 119,87, tá? Ai, gente, o que aconteceu com a minha. Ah, foi. 119,87 vezes 32, que é o caso do Ítalo, daria R$ 3.835,84 só de litisconsórcio. Então, vê se não vale a pena você abrir o tópico na petição. Não, foi Você vai gastar o o que quê? aconteceu Um comigo, foi minuto para você. escrever, entendeu? Foi o que Talvez aconteceu gaste um comigo. pouquinho mais, dependendo da situação, aí, para você pesquisar, tá? Mas, né, no caso, esse caso do Ítalo, é o caso, né, que envolve direito real e tal, então é mais tranquilo. Mas determinadas situações que não seja tão lógico,
mas que você viu que tem entendimento, às vezes tem até jurisprudência, Ítalo, sobre a situação de litisconsórcio, se é necessário ou se é facultativo. Dependendo da situação, vale a pena a sua pesquisa, doutora. Porque se for uma questão assim de muitos réus, e se houver, né, jurisprudência e tal, você joga para o juiz. O juiz vai decidir se no entendimento dele aquilo é um caso de litisconsórcio facultativo ou necessário. E isso vai ter Exatamente. uma influência absurda nas custas que você está pagando, né? Então, Exatamente. eu queria saber o seguinte, ô Ítalo, conta pra gente. Você ter esse domínio das custas, tem impacto no financeiro? Ah, tá aí, 3 mil, eu ia sair R$ 473, saiu com 3.835. Se isso aí não é impacto financeiro, ele tá bem de dinheiro. Né? É. O impacto, gente, é muito grande. Então, vamos lá, vamos voltar aqui na nossa grade, para vocês terem mais uma Não, noção. Vamos lá. deixa eu Vai, aproveitar e conta. perguntar pra você falar isso. Eu perguntei, eu fiquei sabendo depois, mas você fala isso agora. Porque assim, você calculou, eu disse que eram 32 partes, certo? Certo. Você calculou o litisconsórcio, supondo que fosse um litisconsórcio facultativo, você multiplicou isso por 32 partes, não 31. Não, então, mas deixa eu te falar. Você tem o quê? 32? 32 partes. Vamos supor que 31. 32 partes total, tanto o Não, autor quanto o réu? não, só Só réu. réu. Só réu. Só Tá. réu. Não, então se é só réu, se fosse facultativo, né? Aí eu ia multiplicar por 31. O primeiro réu 31. não ia pagar, Não né? vai entrar. Porque aí não é o excedente. A gente paga o litisconsórcio excedente, Excedente. tá? Entendi. Então, nesse caso, a gente multiplicaria por 31 e não por 31. 32, Tá. tá? É bom saber isso, porque essa é uma dúvida muito simples, porque eu estou falando aqui só no caso do réu. Mas vamos supor que fosse réu e autor, o autor foram duas pessoas, eu tenho que calcular um excedente, então no final das contas eu tenho que calcular 32 do mesmo jeito. Ia ter que calcular. É. Porque aí ia ter mais um da parte autora. A doutora Exato. Marisa falando aqui, por isso tem que ser aluno da Daphne. Obrigada, doutora Marisa. Por isso você já é minha aluna também, né? Para evitar esses percalços e essas cobranças aí que podem se tornar muito altas. Quer ver outra coisa que vai impactar demais, que a gente até já adiantou o assunto, é com relação às citações, de como você vai requerer essas citações. Por exemplo, no caso dessa ação do Dr. Ítalo, ele já está até falando aqui, que ele tinha um espólio com vários herdeiros. Só que se esse espólio, se ele realmente está com o inventário aberto, o inventariante está respondendo, ele pode indicar só o inventariante e economizar bastante nas custas, tá? Bastante mesmo. Não só nas custas, mas no tempo também processual, porque ao invés de sair 7 ARs ou 7 mandados para o oficial de justiça, vai sair um só e resolver o problema. E tem muita gente, então, que tem uma outra dúvida de processual, né? Que vale a pena esclarecer, que é o seguinte: existem muitas situações que a pessoa faleceu e não abriu o inventário. Aí, nesse caso, o que você vai ter que fazer? Aí, infelizmente, você vai ter que incluir todos os herdeiros. Porque se não tem inventário aberto, você não tem a figura do inventariante. O Tem uma coisa inventariante curiosa. é nomeado no inventário. Se não tem inventário aberto, se não foi feito um inventário extrajudicial, pode ser que esteja ocorrendo no extra também, né? Também é válido. Agora, se não tem inventário, então você vai ter que citar, indicar ali todos os herdeiros, não vale. Eu vejo muita gente entrando e falando assim, indica que a pessoa faleceu, pede para trocar para o espólio de fulano de tal, informa que não tem o inventário aberto e pede a citação só na pessoa do viúvo ou da viúva. Acreditando que seja Entendeu? natural, né? Pois Só é, que a gente... então, tem duas coisas que você falou que é importante. Se for extrajudicial, tem que tomar cuidado, porque quando é extrajudicial, o inventariante só sai ao final, né? Ele não sai durante, a não ser que você faça uma procuração, procuração não. Você faz um termo específico para isso. Entendi. E dificilmente eles vão fazer, porque custa caro. É o preço de uma procuração pública, por exemplo. Sim. Então, geralmente o pessoal faz só ao final. Então, você não vai conseguir descobrir do mesmo jeito que o inventariante, vai ter que intimar todo mundo. Se você descobrir que tem inventário extrajudicial, é bem provável que você vai ter que intimar todos eles a si mesmo. Agora, é curioso como o inventário já acabou, mas ainda assim tem juízes que aceitam só o inventariante. Ele acabou o inventário, só escolhe, mas o juiz só aceita o inventariante. Ele aceita nesse ponto. Então, eu já vi esse caso assim também, que é interessante. Isso é Ajuda pra caramba. importante, gente. É importante saber. Você tem que ver aí qual é a situação. Pela lei, né, o inventariante ele responde enquanto não tem homologação da partilha.
Pois é. Só que a gente sabe que, às vezes, né, existem entendimentos diversos disso, mas normalmente é assim. Então, é importante que você saiba disso e até, de repente, se for o caso, perguntar, questionar. Eu sempre falo, gente, perguntar não dói e vale a pena. Porque, às vezes, é uma pergunta que você faz, seja na serventia, ou seja até lá no gabinete, para o secretário do juiz. Olha só, eu vou fazer um requerimento aqui, eu queria entender como é que o juiz aqui normalmente entende. Ele entende que é possível eu pedir a citação só do inventariante? O inventário já está finalizando, já saiu e tal, mas ainda assim, é possível? Ele entende? Porque o pessoal, os secretários ali do juiz vão saber dizer qual é o entendimento dele sobre aquele assunto. E aí você pode até já se guiar e fazer sua petição nesse sentido, no sentido de que o juiz ali entende. E isso também vai te trazer, né, uma economia. Porque... Eu fiquei sabendo disso, claro, eu acho que a interpretação é de cada juiz, mas teve um juiz que ele mesmo tomou essa atitude, falou assim, ó, que eu fui intimar um monte de várias partes, ele falou assim, não, me indica só, às vezes só inventariante já tá bom também. Entendi. Mesmo que encerrada, isso aí é bom, mas não sei se todo juiz aceita essa opinião. Eu acho Isso que não. aconteceu uma vez só comigo só, mas eu achei muito interessante que ajudou pra caramba, porque também eram muitas partes. Quase sempre direito imobiliário, quando tem sucessão, muito tempo envolve muita gente, não tem como. Isso ajuda. Com certeza. E aí, vamos voltar aqui no cálculo, o Ítalo. Porque, vamos lá, ó, de oficial de justiça, vamos entender aqui, por exemplo, você falou que fez o pedido, na maior parte por oficial de justiça, né? Que é para Faltou tratar... a diferença é pequena ali, né? R$ 4 só a diferença. Acho que eu fiz tudo para oficial de A justiça, que é mais. diferença é bem pequena mesmo. Hoje em dia, a diferença é muito pequena mesmo. E aí, gente, o oficial de justiça, numa situação dessa, né, se você tem um espólio e aí você tem o inventariante, ou você teria 7 herdeiros, né? Vamos dar essa hipótese aqui. Vamos lá. 7, se eu fosse calcular 7 oficiais de justiça, seria 36,22 vezes 7, que dá 253,54. Isso só no campo do oficial de justiça. Só que, gente, não é só isso. O mandado do oficial de justiça ele envolve ainda outras cobranças, por exemplo, diversos. Então, você ainda tem que contabilizar isso. Por isso que eu falo que fica no final, mais ou menos, uns 60 e poucos reais por cada um, né? Então, é grande a diferença. Olha, só no campo do ódio, vamos fazer só esse cálculo, de 253, né, e 54, menos 36,22, que seria só o inventariante. Aqui, no caso, se você pedir a intimação de todos os herdeiros, você vai estar aí recolhendo a mais 217,32. Fora O facultativo já é quase R$ 4.000 aí. se juntar. É isso aí. Que a Então, gente estava falando lá. a gente estava falando. Gente, se vocês entrarem e perderam a conta de antes, conta do Ítalo para eles quanto que economizou de litisconsórcio. Deu. Eu fiz a conta, tinha dado 14 mil, né? Você lembra? 14 mil os quebrados. Aí você fez as contas, eu tinha calculado errado, porque eu não tinha me atentado que essa questão do desconsórcio facultativo, achei que era só desconsórcio, eu fiz a leitura rápida, caiu para 10 mil, R$ 4.000 de diferença. R$ 4.000 de diferença. Gente, ó, para você não está sendo importante economizar R$ 4.000, é porque você está bem milionário. Tá muito bem Tá de vida. muito bem de vida. Aí vamos continuar. Então, aqui eu vou ter essa questão, né? Das citações, seja por oficial de justiça ou atos postais, tá? A diferença tá pequena, assim, então você tem que avaliar aí no seu dia a dia, né? Na verdade, na realidade aí do seu processo, o que faz mais sentido se é você pedir um oficial de justiça ou pedir o postal, tá? E aí, vamos para a parte dolorosa, que é a taxa judiciária. Na adjudicação, o que a gente tem de taxa judiciária, gente? A regra é 3% do valor venal do bem. Então, você vai pegar lá o valor venal que está descrito lá, né, no seu IPTU. Você pode pegar esse valor, pode até trazer na sua inicial, e aí é 3% do valor venal. E ele traz até a possibilidade aqui o seguinte, que se você não tiver como obter o valor venal, vai ser feito esse cálculo em cima do valor de mercado do imóvel, né? Então, atenção a isso, porque tem situações que a gente não tem mesmo valor venal. Às vezes envolve imóvel rural, que às vezes não tem
Não, às vezes registro, tem né? imóvel. Então, tem imóvel que não tem Que registro não mesmo tem registro. então é como se ele não existisse, né? Então, É, nesse caso, vai para avaliação mesmo. Às vezes tem que fazer uma avaliação só para isso, para poder às calcular os vezes tem. custos judiciais. E aí, gente, se alguém tiver dúvida em que, Daphne, o que que acontece? Como é que é? E se não tiver como recolher, se isso vai demandar uma perícia, aí normalmente o que que você vai ter que fazer? Você vai recolher uma taxa mínima, porque no mínimo de taxa judiciária você vai ter que recolher uma mínima. Você recolhe uma mínima e requer ao juiz que seja feita essa avaliação e que depois da avaliação você vai fazer a complementação dessa taxa judiciária, né? Esse seria o caminho, né? Isso. E aí, quanto que era o valor do seu imóvel, Ítalo, para a Então, gente fazer aqui, para falar eu para o estou pessoal? fazendo, então, eu estou fazendo uma ação que envolve dois Ah, imóveis de são uma dois. vez. São as mesmas Tá, instalações, são dois de uma sim. vez, né? Eles são vizinhos. A parte primeiro comprou um, depois comprou outro, mas são vizinhos. Tá. Então, o primeiro imóvel tinha um valor aproximado de R$ 200 mil. Eu peguei tudo por meio da avaliação valor venal, Ah, né? Eu peguei o boletim tá. informativo da Ah, prefeitura e anexei beleza. o boletim que tem todas as caracterizações. Perfeito. Então, nesse caso, um tem R$ 130 mil e o outro é R$ 200 mil. Então, é 130 mil mais Isso. 200 mil, 330 mil. Então, ele Isso. vai colher 3% disso, que deu 9.900. Ai, que dureza, hein? Pois é, aí você É junta esses caro. 9 mil e tanto, aquele cálculo que eu tinha feito errado, que saiu 3 mil e tanto, olha quanto saiu? Saiu R$ 12 mil só aí. Fora a É, citação, fora. intimação. Então, assim, a parte mais importante disso daí é você depois explicar para o cliente. Eu, nesse caso, né, depois que eu conversei com você e tudo mais, que a gente fez certinho, eu imprimi e fui explicando, imprimi inclusive o modelo que a gente pega na corregedoria, né, que você Uhum, indicou para ele, você uhum. tomar como referência. Os dois lados eu imprimi e mostrando para ele por que é esse valor, por que é aquele valor, por que é aquele valor. Tudo. Porque quando você chega para o cliente e mostra um negócio desse de 10 mil, o cliente vai para trás. Né? Por melhor que seja a condição financeira, nesse caso, meus clientes não têm condição financeira ruim. Não é Sim, rico, mas também não tem sim. condição financeira ruim. Ele sabia onde ele estava se metendo também, né? Mas cai para trás. Ele falou, mas isso aí eu vou pagar para a gente. Ele achou até que era para mim isso daí. Ele falou, mas ele está no contrato. Eu não, mas não está não, porque não é para mim. Esse valor é minha justiça. Então, você tem que explicar isso daí para o cliente, né? Então, eu mandei para ele, eu fiz a simulação e mandei para ele o que significa cada itemzinho. Porque, você vê, você falou 9 mil e tanto, mas ainda tem os distribuidores, tem os 20% do Funderp, aquelas Todos taxas lá que você sai esses. calculado. É, É. Então, e aí tem uma coisa interessante, que assim, você vê que a taxa judiciária está 3%, mas ela pode cair para 2%. Mas eu não sei se uso o KP, eu consigo usar esse sistema aqui do do Centro Judiciário de Sejusc. Solução. É, Oi? eu não sei te dizer se existe restrição no Sejusc para tipos de ação. Eu imagino que não, tá? E eu já vi o seguinte, eu descobri isso há pouco tempo, Ítalo, que no Sejusc existe possibilidade de você fazer tentativa de composição online. Eles agendam até online. Só me disseram que está demorando, que Pois é. infelizmente eles têm uma fila grande lá, está demorando. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta que você me contou aí de algo que eu acho assim que faz muita diferença, que foi você ter conseguido imprimir tudo, explicar item a item, antes mesmo de entrar com a ação, explicar para, né, os seus clientes em quanto ficaria aquilo. Então, eu quero te perguntar o seguinte, para você, o que que mudou, principalmente, né, com relação ao cliente, o que mudou ao saber custas processuais do Rio de Janeiro? A parte mais importante é chegar para o cliente. Isso daí foi uma coisa importante. Que eu lembro que a gente fez uma primeira live que eu falei justamente sobre isso. Que eu tinha enorme segurança de lidar com o cliente. Porque eu falava para ele assim: ó, calcula aí algo em torno. Eu falava assim direto: calcula algo em torno de 8% do valor da causa. Né? Então vamos supor, nesse caso ele deu 330 mil, eu falava: calcula 8%. Mas eu falava isso porque eu jogava lá para cima, porque eu falava: eu não sei quanto vai dar. Eu não sei se é 3%. Você fala assim: é 3%, mas aí tem esses cálculos todos de oficial de justiça. Eu não sabia calcular. Então eu jogava para cima, porque daí qualquer valor que viesse para baixo, o cliente ia ficar satisfeito. Então ele já se preparava para o pior. Mas é claro Uhum. que isso não é o ideal, né? Isso É. daí é uma situação claramente que para esconder uma insegurança minha. Uhum. Porque no Rio de Janeiro tem essas peculiaridades do preenchimento da grade. Então, quando eu fiz lá o curso, conversei com você, essa forma de pesquisar o modelo diretamente e calculando com base naquilo, não teve outra. Então, eu tenho muito mais segurança de explicar. Pode acontecer de mudar aqueles valores, pode ser até um caso que envolve terrenos parecidos com esse daí, né? Que é tudo numa rua só, né? Que era de uma família e aí foi vendido para cada um. Que é uma instituição de condomínio. Nesse caso, na época, quando eu fiz a ação, foi em 2022,
tinha dois modelos de grade para extinção de condomínio. Um era com alienação e o outro era sem alienação. Eu me lembro que eu coloquei sem alienação, mas até hoje eu não sei exatamente por que eu coloquei sem alienação. Porque eu achava na minha interpretação que a extinção de condomínio era sem alienação, mas pode acontecer de o juiz interpretar que não, ali tem alienação. Mas eu coloquei isso, mas hoje em dia só existe um modelo. Porque Tá, virou o ano, né? E eu lembro que eu conversei com você, virou o ano e eles extinguiram o modelo, agora é só alienação. Extinção de condomínio acabou, não tem essa coisa de alienação e não alienação. entendi. E o que aconteceu? O serventuário, ele também não sabia muito bem calcular nesse caso. Porque ele, na hora de calcular, né, na questão das custas da extinção de condomínio, eles calculam só o valor base baixo, que era de uma citação, se eu não me engano. Não era de citação, era um valor baixo, assim. Não, era um valor venal. Então, como eram vários imóveis, eram uns 8 imóveis, você calcula com base somente num valor do imóvel. E depois, ao final, você vai pagar com base nos outros valor venais de cada imóvel. Entendi. Então, porque no começo deu uma diferença de R$ 28.000, só para você ter uma ideia. Diferença de R$ 28.000 de custas. Por quê? Porque se ele fosse calcular pedir o valor venal, né, dessa taxa judiciária de cada imóvel logo no começo da ação, ia dar uns R$ 30.000. Como foi só de um no começo da ação, deu 2.000 e pouco. Então, Entendi. isso é importante saber, porque nem o serventuário sabia. E aí não teve como. Por mais que eu tenha explicado na época e tudo, chegou um ponto que eu tive que explicar para o serventuário, não, olha só, conforme o modelo, tal, tal. Aí o serventuário viu que ele tinha comido bola nesse caso. E aí, Entendeu? Mas a pergunta só, inclusive lá no método, né, eu tenho um tópico sobre isso. Isso é um dos pilares do método, é, que é exatamente isso que o Ítalo está falando, que é você justificar o seu recolhimento. Justificar o seu recolhimento é extremamente poderoso, faz com que você ganhe muito tempo e evita um problema como esse que o Ítalo está contando. Por quê? Gente, a maioria dos servidores não é especialista em custas processuais. Eles têm a mesma dificuldade que você tem. Ele também fica perdido lá nesses montes de modelos. Então, se você abre um tópico, e eu sempre indico o seguinte, abra esse tópico no comecinho da sua petição. Por quê? Quem faz a conferência de custas é o cartório, não é o gabinete. E o cartório, ele vai bater o olho, ele não tem como ficar lendo todas as petições na íntegra. Então, o que, que ele faz? Ele bate o olho na sua petição, ele lê o começo e ele lê o final. Ele lê os seus pedidos. Então, se você abre um tópico ali das custas, já no primeiro item da sua petição, você já chama a atenção do servidor que faz a conferência. E aí você explica, as custas foram recolhidas conforme o modelo tal, tal, tal da corregedoria, assim, 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 assado. Você pode copiar e colar o que está no modelo da corregedoria. Porque aí, na hora, o servidor vai virar e falar assim, ah, tá, você tirou daqui, é verdade, tá assim lá, é isso mesmo. Ah, então você tá certo, é isso. Ou seja, você deu um direcionamento, você ajudou até o servidor, porque aí ele não vai interpretar de um jeito diferente. E se ele interpretar de um jeito diferente, você já se adiantou no seu argumento para o juiz apreciar. Porque aí, se o servidor certificar diferente, ele vai certificar assim: certifico que foram recolhidas as custas indevidamente, nananã, apesar do que a parte está alegando na sua petição, na folha tal. E aí o juiz já vai analisar ali. é, E nesse, porque o juiz nessa, bate martelo em última análise, gente. Pois é, que nessa parte eu até curioso, porque de fato ficou devendo eu recolher algumas custas para citação, por isso que eu fiz a confusão, mas depois, logo em seguida, o próprio servidor ele faz o andamento lá e fala assim: de fato, eu me confundi. Ele colocou isso: É, de fato, eu me confundi, a parte tem razão, não deve recolher agora, é só o final. Muito curioso isso. muito curioso. E aí, só assim, para a gente arrematar essa questão que você falou, né, que ter esse conhecimento realmente traz muita segurança, eu quero que você me diga da sua experiência. Com relação à sua segurança, beleza, mas e com relação à reação dos seus clientes? Você acha que eles ficaram mais satisfeitos de você dar essa precisão para eles? Ó, se a gente considerar que ele simplesmente não questionou nada, ele não questionou nada. Eu expliquei tudo para ele, ele falou: tá bom, mas ele ficou triste, né? Que vai ganhar R$ 10.000, ele ficou: 10 mil reais. Poxa, Mas ele entendeu. Ele entendeu tudo ali que estava ali na frente, ele nem me questionou. Então, perfeito. foi isso. Não, é isso, gente, é isso mesmo. Mas aí, ó, só para a gente, né, finalizar aqui, porque a gente prometeu, vamos analisar o uso capião, para o O pessoal uso entender campeão. qual a diferença? Vamos olhar aqui o uso E capião, dá uma diferença. porque a Dá uma gente... diferença. Vamos lá. A primeira diferença que vocês vão ver já é aí nos atos dos escrivães.
Porque a adjudicação a gente viu que era o valor lá do procedimento comum, que é aquele 473,88. Aqui, o procedimento do uso capião tem um valor diferente. É R$ 356,33. Mas aqui também a gente vai ter a cobrança de litisconsórcio. Essa cobrança de litisconsórcio, gente, é em qualquer ação, tá? Qualquer ação, se você tiver litisconsórcio excedente facultativo, né? Facultativo, não se esqueça disso, você vai pagar aquele valor de R$ 119,87 por cada litisconsorte. Então, essa aqui já é uma pequena diferença, mas que, né? Toda diferença conta, né, Ítalo? Nossa, demais aqui, porque aqui dá uma diferença. Eu estou até calculando aqui. Bom, a diferença ela vai ser. Aqui no meu caso, ela foi até menor, porque o que mudou ali foi os atos escrivães, né? Porque a litisconsorcio facultativo, o valor é o mesmo, né? O valor é o mesmo. R$ 119,87 a mais. Então dá uma diferença de um pouco mais de R$ 100, que é a citação, né? Que isso aí é o valor que você pode dar na citação, que é quase o valor da citação. Já paga praticamente a citação. E aí, gente, a taxa judiciária, porque aí as outras coisas são padrão, né? Em qualquer tipo de ação você vai ter o mesmo cálculo, né? Tanto de oficial de justiça, postal, distribuidores, tudo isso, os percentuais e tal, isso não muda, né, nas ações. Agora, o que muda é a taxa judiciária. Vamos ver como é que é a taxa judiciária do uso capião. Vamos lá, 3% sobre 100% do valor do bem. Então, meio que ficou na mesma, né? Ele só não fala aqui questão de valor venal do imóvel. Ele fala valor do bem. É mais Lá amplo, embaixo, lá abrangente. embaixo fala. Não, lá embaixo fala, lá nas observações do modelo, segundo parágrafo, fala, logo no começo, do Sim, valor venal do bem. valor venal. Aí ele fala em valor venal, verdade. Lá Então, embaixo. Só que lá você não corre disso. É valor venal do bem, então tanto faz. embaixo. Qualquer uma das ações. Então, no fundo, o que dá de diferença mesmo do uso capião para a adjudicação é uns R$ 100 de diferença, né? De resto, você vai recolher praticamente Igual. os mesmos valores. É. Aí você vai ter que partir, então, para a análise processual e para análise realmente do seu direito ainda, do direito do seu cliente, né? Do que você tem de prova, do que você tem de situação fática, para ver o que vale mais a pena, né, Ítalo? No seu caso ali especificamente, porque com relação às custas, praticamente a diferença é muito pequena. Exatamente. Porque a diferença é pequena, apesar de serem ações de origem de natureza diferente, né? Uma é a aquisição de maneira derivada, outra é de maneira original, né? Que é abuso capião, que é diferente. Mas em termos processuais, de pagamento de custo é o mesmo. Por mais que até eu acho que o uso capião, eu não sei nem se tem muita diferença de andamento processual. Muita gente acha que o uso capião demora mais. Demora. Depende. Se as partes estiverem concordando e tudo mais, aí eu acho que não sei se demora tanto. Mas, de resto, é basicamente isso mesmo. E aí teve a extinção de condomínio, que eu até falei para você também que era diferente, que aí muda, a extinção de condomínio muda, né? Que aí tem essa questão de pagar só uma pequena porcentagem no início, porque o restante é ao final, quando tem a decisão, né? Isso é até explicado no modelo, mas essa parte era muito importante assim acontecer, porque no meu caso, e é muito comum isso, né, terem muitas partes envolvidas e não fazer que nem eu fiz a leitura do litisconsórcio, independentemente de ser facultativo ou necessário. Eu fiz como se fosse litisconsórcio, não importa se é facultativo. E eu não me deparei com isso e ia recolher R$ 4.000 a mais. Nossa. Uma boa diferença, né? Uma boa diferença. Uma boa diferença. Gente, então eu quero assim aproveitar para fazer um convite para vocês que estão aqui com a gente, que é o seguinte: se você está vendo aí a importância de você dominar esse assunto, dominar as custas, eu vou estar organizando agora, no final de agosto, dia 26, 28 e 30 de agosto, a imersão jurídica dominando as custas do TJRJ, que é um evento online gratuito. Ao final desse evento, eu abro vagas, né, para a nova turma do Método Help Juris. Então, eu tenho esse convite para você. Se você quer participar, comenta, pode comentar custas, mesmo se você estiver assistindo gravada essa live, tá? Comenta custas na live que você vai receber um link, tá bom? Para você se inscrever gratuitamente na imersão. E eu tenho certeza absoluta que assim como o Ítalo está contando para vocês, né, do como ele mudou a relação dele com essa questão, né, Ítalo? Conta um pouquinho mais, pessoal, como é que mudou para você essa questão de inserir as custas agora, né, no seu dia a dia, na sua atuação? Tem essa questão também, até para você lidar com o servidor. Você perguntou do cliente, para lidar com o servidor, essa casa de gestão de condomínio foi um exemplo disso.
Naquele caso, eu tive muita certeza de que era só para recolher no início, porque logo quando você começava o preenchimento da grade, ele tinha aquele aviso em vermelho, falando, ó, tem que calcular o valor venal de todos os imóveis, mas você só vai pagar referente a um. O restante é o final da ação. Aí eu consegui questionar com o servidor e deu certo. Mas o restante eu não sabia nem questionar, porque eu não sabia nem de onde eu estava tirando aqueles valores. Então, eu acho até para questionar essa questão com o servidor, ter segurança com o cliente, eu acho que essa parte ela é muito. E para você mesmo, né, como advogado, você ter segurança do que você está falando. Ela é muito importante. Nesse caso do servidor com extinção na questão da extinção de condomínio, o processo levou um ano e pouquinho para poder finalmente fazer citação. Nossa, muito Um tempo. ano. Um Oi, ano. e me diz qual é o reflexo disso no seu bolso. O reflexo disso para os seus honorários. Desse É, tempo a mais de processo. é, um ano é coisa pra caramba, né? Então, assim, acaba que você. Primeiro que você tem a questão emocional também nisso, né? Porque o cliente fica naquela expectativa, e aí, doutor, tá andando meu processo? Tá andando? E você explica pra ele, ó, tá andando, mas ele mal sabe que tá andando ainda bem no comecinho, a gente tá discutindo as custas judiciais, ainda nem, o mérito em si nem tá sendo discutido, a parte nem foi intimada, ninguém tá sabendo de nada. Então, essa parte ela é muito importante porque o seu cliente fica perdido, né? Ele acha que está funcionando uma coisa, mas é uma discussão processual que ele não tem alcance nenhum, né? Por mais que você saiba o direito, o direito com relação Uhum. ao direito do cliente, uma coisa são as custas judiciais, que é outro tipo de direito que o cliente não tem nem ideia. Não Se tem. você, advogado, não tem ideia, o que vai acontecer? Imagina se Você fica na mão do servidor. Então não dá, né? E acumula aquilo que você falou, né? Você é servidor, você sabe muito bem como está se acumulando questões, tem poucos servidores e tem se acumulado questões, o servidor muitas vezes ele vai cometer erros que é humano mesmo. Né? Nesse caso do servidor mesmo, que ele não sabia, nesse caso é diferente, Uhum. mas o erro pode acontecer e às vezes ele faz um mandamento, né? Recolhe-se a mais aí tantos valores porque aquele desconsórcio facultativo, porque eu não fiz aquele cabeçalho que você falou, né, bem no comecinho, explicando tal, e ele interpreta aquilo como desconsórcio facultativo. Então, o mais importante disso é você tirar a interpretação do servidor, né? Que você fala assim, por que tem que colocar aquele capítulo específico? O servidor não ficar interpretando a sua ação, Exatamente. né? Ele não tem que interpretar a sua ação. Então, você deixa tudo muito objetivo, o servidor pode ver Exatamente. sem precisar de Vai lá tempo. e executa. Quando você deixa muito aberto, não tem jeito. Aí o servidor se vê obrigado a interpretar. Porque para ele poder fazer o cálculo e te cobrar, ele tem que interpretar o que você está falando. E já se você entrega o negócio mastigado, ó, isso significa isso, por isso eu paguei X. Isso é aquilo, por isso eu paguei Y. Aí pronto, você acabou com essa questão lá do servidor ter que ficar interpretando o que você fez. Né? Tá ali, por escrito, indicado qual foi o seu raciocínio, por que você fez aquilo, por que você calculou aquilo. Então, realmente, você não deixa na mão do servidor. Você puxa para você e com isso você garante que você vá, de fato, economizar aquele valor. Exatamente. Ou pelo menos ter agilidade, né? Porque às vezes ele pode, no primeiro momento, se convencer do que você falou, e depois ao final, porque o processo ao final vai para uma central, né? Que você tinha me explicado Vai, uma vez. vai E para agora você. não está mais tendo um servidor que está sendo feito das custas finais, que verifica que está tudo recolhido certinho, e a central, aí eles olham lá e falam, não, tinha que recolher mais lá e se recolhe, mas pelo menos o seu processo não ficou prejudicado no andamento. Isso daí é muito importante. Com certeza, é muito importante, Eu sim. fiquei Sim. um ano ainda, nossa senhora. Não, pensa, Até, um ano. até eu querendo expectativa, esse processo vai sair nunca, gente. Não é, o Ítalo, e até eu te perguntei da questão do valor pelo seguinte, eu até faço um cálculo, vira e mexe eu faço esse cálculo em live e tudo para mostrar para os advogados a importância mesmo de você economizar em tempo de processo. Para os seus honorários. Porque suponhamos que você tem aí honorários de R$ 10.000 que você vai receber ao final da ação. Tá? Se essa sua ação, suponhamos que ela leve em pelo menos uns 3 anos para ela finalizar, que é uma média, né? Uns 3 anos para ela finalizar. Se você divide esses R$ 10.000, que seria a sua remuneração dos 3 anos, pelos 36 meses, isso dá R$ 277, 70 e poucos centavos por mês para você ficar ouvindo encheção de saco do cliente, igual você falou. Ele vai te mandar o WhatsApp, ele vai te mandar mensagem, ele vai te telefonar. Ele vai pedir uma senha lá no cartório e ele vai acompanhar o processo. Isso. Tá, gente? Só que é o pior, E a realidade. não, e que irrita muito advogado. Eu sei que ele vai pegar essa senha, ele vai olhar o processo, vai pedir para tirar cópia, né? Vai baixar, sei lá o que ele vai fazer, e vai levar para outro advogado para conferir o seu trabalho. Isso acontece direto. Nossa,
Que situação. Nesse caso, a edição de condomínio levou um ano para poder fazer citação, né? E, curiosamente, marcou audiência já de conciliação recentemente. E foi marcada para março do ano que vem. Nossa. Então, ou seja, Que loucura. levou um ano para marcar para 8 meses depois a audiência de conciliação. Perdi um ano, ou seja, perdi. Se tivesse desde o início feito certinho, eu já tinha feito a audiência de conciliação. Pois é. E aí, então vamos voltar ao nosso cálculo para o pessoal entender o impacto. Então você está lá, né? Você está É, recebendo, se levou 3 anos, você está recebendo R$ 277 por mês para aturar isso tudo aí. Tem que ficar acompanhando o processo, tem que peticionar, tem que ir lá na serventia, às vezes dependendo da situação, para você, né, é, conversar, não sei o quê, fazer balcão virtual. Enfim, você está trabalhando literalmente naquele processo, esses 36 meses. E recebendo 277 e uns quebrados para isso. Agora, se você conseguir economizar esse um ano ainda, o começo, só que você não vai economizar só isso, Ítalo, porque em todas as outras situações em que você vai ter que recolher custas, se você faz, né, um recolhimento certinho e você economiza ali a cada oportunidade que você tem que recolher custas, você vai estar reduzindo muito tempo do trâmite processual. Mas vamos economizar só um ano nesse exemplo. Você economizou um ano. Aí, ao invés de dividir os 10 mil por 36, você divide por 24. Vai dar 416,66. Isso significa um aumento de 50% do que você estava recebendo mensalmente. exatamente. Não é verdade? Então, é isso, gente. É um assunto importante que, infelizmente, para muitos advogados ainda, para a maioria, é tido como um detalhe menor, que não deve ser observado, que, não, eu recolho qualquer coisa e espero lá, a serventia certifica e eu sou intimado para complementar. Só que isso está tendo um reflexo muito grande em muitos setores e no final, no seu bolso. Então, Exatamente. infelizmente, eu sei que muitos advogados, a grande maioria, ou todos, né? Vamos botar, gente, é todo mundo. Ninguém concorda. Todo mundo acha injusto como as custas são aqui no Rio. Que é caro, que é muito complicado, que é injusto. Eu sei que você pensa assim, e você não está errado de pensar assim. Só que você está deixando de jogar o jogo. Você está deixando de entender as regras e se prejudicando nos seus processos, prejudicando o seu cliente no seu processo. Porque você acha injusto. Eu posso achar um monte de coisa injusta, mas vai lutar pelo que você pensa, né? Pelo seu direito nos meios adequados, é o que eu falo. Vai na OAB, nas comissões, até nas suas redes sociais, enfim, faz um movimento, beleza. Agora, dentro do seu processo, não é o lugar de fazer isso, porque é o seu cliente que está levando ali seu cliente e você no final, porque é esse cálculozinho aí que a gente fez, cálculo de padaria, mas que demonstra exatamente o impacto que isso tem no final dos honorários do advogado, tá? Então, a ideia é essa, é mostrar para vocês que isso é muito importante, sim, e que vale a pena se dedicar para isso. Oi, Ítalo, conta para o pessoal o seguinte, você tem que ficar horas por dia se dedicando às custas? Se Não, dedicando não, a aprender? não, não, é rapidinho. É só cálculo ali rapidinho. O tempo que a gente gastou aqui é menos ainda, né? Então é coisa rápida. Isso, Não é depois demorado. depois você dominou o assunto, né? Depois pegou o macete, né? Depois não. Antes não, antes era uma coisa assim, eu acho que é isso, aí ia calculando mais e deixava rolar. Depois, Vou ficar pedindo justiça gratuita, né? Que é o advogado também, que era o que eu te falei. Pede justiça gratuita pra tudo. Entendeu? só que o impacto disso é enorme também, né? É outra É, situação que leva aí um tempão para o seu processo começar, né? demora. Porque é importante, quando eu falo para você que levou um ano para poder fazer citação, eu quero, assim, o mais importante, por exemplo, marcou a audiência de conciliação só para março. Só que nesse período a parte pode concordar comigo. A gente pode fazer um acordo sem nem precisar da audiência de conciliação. Então, ou seja, não precisa esperar até março. Pode acontecer bem antes. Pode Então, ser bem antes, com até certeza. para negociar um acordo, você sabendo, fazendo calcular isso desde o início, você ganha tempo nisso, até para fazer um acordo. Ganha muito tempo, sim, é verdade. Ô, Ítalo, eu quero agradecer demais, tá? Mais uma vez por você ter disponibilizado seu tempo, por estar aqui com a gente, por ter participado mais uma vez. E dizer que eu fico muito feliz, né, de ver o quanto esse conhecimento, né, que você adquiriu pelo método Help Juris fez diferença para você
e que você consegue hoje, com tranquilidade, olhar esses modelos, não ser mais um bicho feio para você. Você olha e com tranquilidade, você agora consegue interpretar e saber onde você tem que olhar, o que que você tem que procurar. Isso, para mim, é extremamente gratificante, de verdade. Eu te agradeço demais. Ah, porque isso, obrigado. Acho que assim, essa live surgiu de uma dúvida minha, que eu falei, isso aqui eu acho que vale a pena, até porque havia várias ações semelhantes, né? A gente falou de educação compulsória, de campeão, falei também um pouco da extinção de condomínio, né? Que é um pouquinho diferente, mas está dentro desse meio também do direito imobiliário. E para agilizar, né? Porque direito imobiliário, assim, é uma área muito boa, sempre foi, é difícil falar que é promissora, porque sempre foi promissora, né? Sim, Terra no Brasil é sempre muito volumoso a quantidade de ações e tudo mais. E, e é uma dúvida muito recorrente, até porque esses processos costumam, a fama que tem do direito imobiliário são processos que demoram muito tempo para finalizar. Né? E a questão das. Bom, se o processo demora muito tempo, tudo bem, mas que não seja por conta das custas judiciais, seja por outro motivo. com Né? Isso que é certeza. importante. Mas eu queria agradecer também a atenção e espero ter ajudado muita gente também. Com certeza, obrigada. Gente, muito Obrigado. obrigada a todos que estiveram aqui presentes, tá? E eu espero vocês lá na imersão, tá bom? Um beijão, um beijo, Ítalo. Tchau, tchau. Tá.